Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Livro. Hoje nós estamos mergulhando em mais um episódio do Cérebro da Criança, essa obra incrível aqui. E eu quero começar já perguntando para você algumas coisas muito importantes. Você tem o costume de conversar com seu filho esperando o que exatamente dele? Obediência? Ou talvez você só esteja tentando compreender como ele está vivendo, como ele vem enfrentando as experiências do dia a dia. Qual desses dois objetivos você tem? Você espera a obediência do seu filho? O seu filho tem espaço para expressar as emoções ao seu lado ou todas as vezes que você se aproxima dele, ele sente medo de você? Mesmo você achando, mesmo você jurando que esse medo que ele está sentindo se trata de respeito. Será que a gente confunde as duas coisas, pessoal? Você cobra a maturidade emocional de uma criança que ainda não tem o seu cérebro devidamente desenvolvido, ainda não conseguiu desenvolver o seu cérebro. Na verdade, não conseguiu porque realmente não era possível ainda pela faixa etária que ele tem. Você já pensou sobre isso? Quando seu filho chora, grita ou, por exemplo, não divide um brinquedo com alguém, o que você tenta fazer? Você já se observou nesse tipo de situação para pensar a respeito desse ponto? Você tenta entender o que está acontecendo dentro do teu filho nesse momento? Ou você já começa a criar alguns rótulos, como por exemplo, chamar ele de egoísta, dizer que está fazendo birra, ou até mesmo pensar que não está dando uma boa educação, chama a criança de criança mal educada. Você tem paciência para esperar o tempo que o cérebro do seu filho precisa para amadurecer? Ou você espera que ele pense como um adulto, porém um adulto miniatura? Talvez seja só essa a diferença dele para você na sua cabeça. Todas essas perguntas são perguntas para a gente refletir, perguntas profundas. Se o problema nunca tivesse sido o comportamento do seu filho, mas as experiências emocionais que ele ainda não teve a chance de se integrar, isso faz algum sentido para você? Experiências emocionais que a gente precisa integrar na nossa própria cabeça. Será que isso se encaixa de alguma forma? Será que você está ajudando o cérebro do seu filho a trabalhar em harmonia? Ou você vem exigindo dele algo que biologicamente ele ainda não consegue te oferecer? Será? Gente, é sobre tudo isso e muito mais que a gente vai mergulhar nesses próximos minutos juntos aqui agora. E só vão ficar até o final os fortes, as pessoas que são fortes, estão preparadas para encarar algumas realidades do nosso dia a dia. Porque não é todo mundo que está preparado para essa conversa, não, para esse papo, não. O seu foco são os comportamentos que o seu filho tem que te irritam ou as dificuldades que o cérebro do seu filho tem enfrentado para crescer, para se desenvolver. Porque a gente muitas vezes foca naquilo que irrita a gente, né? Que tira a gente do sério. Seja muito, mas muito bem-vindo ao segundo episódio do livro O Cérebro da Criança. Tem toda essa intensidade que eu trouxe para você aqui nessa introdução e muito mais. Hoje a gente vai aprender como a gente pode ajudar as nossas crianças a lidarem com as próprias emoções, com aquelas emoções que são mais intensas, usando o cérebro inteiro e não só exigindo dessa criança um comportamento adequado. Aquele comportamento adequado, entre aspas mesmo, né? Que a sociedade exige que seja um comportamento adequado. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta bem honesta. Eu quero que você dê uma paradinha para você refletir a respeito disso. Você já tentou conversar com uma criança no meio de uma birra, por exemplo? Já tentou explicar, pedir para ela ficar mais calma, pedir para ela se controlar melhor? Você teve já essa experiência alguma vez? Eu não sei se você é um pai de primeira viagem, uma mãe de primeira viagem, um educador, um cuidador, um avô, uma avó, um tio, uma tia. Não importa, basta que você conviva com uma criança que você já está totalmente apto a participar aqui de todo esse papo. Pois é, gente, o problema não é a falta de limites. E muito menos a falta de educação. Na maior parte dos casos, esses não são os problemas. Muitas vezes a gente até solta no automático. Ah, essa criança está muito mal educada. A gente fala frases assim, né? Deixa de ser mal educada, deixa de fazer malcriação. Sem perceber que a própria frase que está saindo da nossa boca, ela está agindo contra nós mesmos. Porque são frases prontas, que dizem muito mais sobre a nossa falta de compreensão e a nossa falta de reflexão do que sobre a própria criança. Como chamamos o nosso próprio filho de mal educado? Quem é responsável por educá-lo? Não é? Pare de repetir frases que você conhece, comece a formular as suas próprias frases. Antes de formular as suas próprias frases, formule os seus pensamentos, as suas reflexões. Afinal, a gente está falando aqui daquilo que você tem de mais precioso. Educar o seu filho, cuidar do seu filho, ajudá-lo a se desenvolver. E o foco é sempre muito positivo no conteúdo que a gente está trazendo agora.
A gente vai mergulhar num conteúdo que talvez seja o que você tem de mais importante para fazer nesse momento da sua vida. A sua prioridade número 1. Se você não consegue concluir de assistir esse áudio aqui agora, não deixe de ver muito em breve, daqui a pouco, porque é muito importante. Sabe a conhecida birra? O cérebro da criança, gente, muitas vezes não está disponível. Simplesmente isso. É exatamente o que o livro quer trazer pra gente. Ele já começa explicando a respeito desse ponto que é a birra. A criança não escolhe agir daquela forma, dando um ataque ali de emocional na frente de todo mundo. Ela simplesmente reage naquele exato instante com o que ela tem disponível para oferecer, que são as suas próprias emoções, e não o seu lado racional pronto. Seu lado racional não está pronto ainda. Aí vem um alerta muito importante. Quando alguém diz assim: ah, mas comigo meu filho não age fazendo birra, ele se controla. Você não está falando do meu filho, Adriana, porque o meu filho me respeita. Cuidado, muito cuidado, quando você já se exclui da necessidade de assistir esse vídeo, porque você pode estar apenas cortando as emoções nos momentos mais importantes que você teria para colaborar com o desenvolvimento emocional do seu filho. Você pode estar simplesmente silenciando um comportamento e ensinando essa criança a engolir o que ela sente. Então, talvez você também seja um pai, um educador, que pode estar aqui com a gente assistindo tudo isso. Gente, muitas vezes a gente acha que está resolvendo um problema, quando na verdade a gente está silenciando de imediato, mas isso vai se tornar um problema muito maior na vida adulta. E quando eu digo isso, é importante para você saber a respeito desse ponto? Então, o primeiro conceito que o autor traz é que o cérebro não funciona como um bloco único, um bloco pronto. O livro vai mostrar para a gente algo muito importante. O cérebro da criança é dividido em duas partes, de uma forma simplificada, mas em duas grandes partes. A parte de baixo, que é mais primitiva, mais emocional, mais reativa, e a parte de cima, que é mais racional, que pensa, que organiza, que reflete. Quando a criança está calma, as duas partes conversam entre si. Ela consegue colocar as duas partes para conversarem. Isso é quando uma criança está calma, controlada, com as suas emoções controladas. Mas quando a criança sente uma emoção muito forte, como é o caso do medo, da raiva, da frustração, a parte de cima do cérebro desliga imediatamente. É como se a criança estivesse desligando um Wi-Fi, o Wi-Fi da razão. É como se o Wi-Fi da razão ficasse fora do ar de uma hora para outra. E é por isso que explicar, argumentar, dar sermão, nesse momento da crise emocional, não vai funcionar. É isso que esse livro conta pra gente. Toda hora eu vou mostrar a capa aqui porque eu sei que vocês às vezes entram depois que já começou o nosso encontro. Imagina, gente, uma criança que cai, que machuca e começa a chorar desesperadamente. Imagina essa cena. E chega um adulto do lado dela, perto dela, olha bem rápido e vai dizer exatamente isso. Não foi nada. Para de chorar. Isso nem doeu. Levanta daí agora. Engole o choro. Não é assim que muitos de nós fazemos e falamos? Mas o corpo da criança, ele está dizendo completamente o contrário do que você disse para ela nesse momento. O corpo não está falando isso. Porque mesmo que ela não tenha se machucado gravemente, como você está ali visualmente percebendo, aquele acontecimento feriu profundamente essa criança. Feriu emocionalmente essa criança. Ai, Adriana, quanto mimimi, quanto drama. Não, a gente está falando de cérebro infantil, especialistas no assunto. E é do livro que a gente está tirando tudo isso. O susto fere uma criança. A queda inesperada fere uma criança. O medo de se machucar fere uma criança. A sensação de perda fere uma criança também. A sensação de perda de controle. E tudo isso vai acontecer antes da razão entrar em cena. Muito antes da razão entrar em cena. O livro vai mostrar nesse momento pra gente que quem assume o controle num momento como esse é só o lado emocional do cérebro. E isso é um fato. A gente está falando de ciência. A gente não está falando de melindres, de mães ou pais que sejam mais melindrosos, mais dramáticos. Não é sobre isso. Então repete comigo, gente. A criança não está fazendo drama. Ela não está exagerando. A criança está sentindo de verdade. E é por isso que ela chora tão alto. Ela grita tão alto. Esse foi o conceito número 1. Agora eu vou falar do conceito número 2. Nomear emoções ajuda a acalmar emoções. E aqui entra uma das estratégias mais importantes de todo esse episódio, que se chama estratégia dar nome. Esse é o nome da estratégia, dar um nome. Nomear para disciplinar.
nomear para acalmar. Porque quando o adulto ajuda uma criança a colocar em palavras o que ela está sentindo, quando ele consegue fazer isso, uma coisa muito poderosa vai acontecer no cérebro dessa criança. Então é importante que vocês entendam esses conceitos. Se for o caso, até anota. E não esquece de dar o seu like aqui, o seu joinha, para ajudar esse canal a crescer. A parte emocional, ela começa a se conectar com a parte racional nesse momento, gente. Exemplos simples demais do dia a dia. Você ficou com raiva porque queria continuar brincando. Eu sei disso. Isso é um pai falando para um filho, um adulto falando para uma criança. Você ficou triste porque você achou que ninguém te ouviu. Você se assustou. Eu sei que foi isso que aconteceu. Porque a gente sabe o que aconteceu, né? Isso, gente, não é um adulto passando pano, passando a mão na cabeça da criança. Isso é um adulto ensinando o cérebro dessa criança a se organizar, a reconhecer e compreender as suas próprias emoções. Olha que bonito isso. Olha que nobre o papel de um pai, de uma mãe, de um educador que tem esse conhecimento e consegue aplicar isso no dia a dia. Quando você fala para a criança o que você acredita que ela esteja sentindo, você está agindo em duas diferentes frentes, duas frentes muito importantes ao mesmo tempo. Você está fazendo duas coisas muito importantes ao mesmo tempo. Primeiro que você vai estar demonstrando empatia. Você está demonstrando empatia por ela, e quando você faz isso, você ensina essa criança a desenvolver a empatia dela por outras pessoas. É através do exemplo que você está ensinando. Ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você vai estar demonstrando para essa criança uma disponibilidade emocional que você tem para ajudá-la a se regular, a regular as suas próprias emoções. E isso faz com que ela se sinta mais segura, mais acolhida, mais confiante de que ela tem com quem contar nos momentos tão difíceis que ela vive na vida dela, porque aquilo para ela é o ápice do momento difícil. Aquele é o momento difícil na vida dela. Nesse momento, gente, sem perceber, você vai estar ensinando o cérebro da sua criança a se integrar através de um exemplo prático que você acabou de dar para ela. E não só prático, mais importante do que isso, um exemplo carregadíssimo, profundamente carregado de amor. É um exemplo que transborda amor. Então, qual é, assim, a tradução direta do que você vai estar ensinando para o seu filho nesse momento? Você vai estar ensinando que emoção é algo que pode ser sentida na frente dos pais, na sua frente. Emoção pode ser nomeada, você pode dar nome àquilo que ele está sentindo. É medo, é susto. Emoção pode ser atravessada junto, de mãos dadas, com o pai ou com a mãe. Emoção não precisa virar um comportamento desorganizado. E isso é uma educação emocional de verdade. É um pai, uma mãe, um educador, um cuidador completo que se preocupa com questões que vão além daquelas questões básicas do cotidiano. Então vamos dar alguns exemplos aqui para que fique mais claro ainda tudo isso que eu estou falando. Vocês estão gostando, gente? Se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa continuar assistindo os próximos. Pensa em alguém que chega em casa muito nervoso. E aí, uma criança que chega em casa muito nervosa. E aí vem um adulto e vai dizer assim para ele: o que aconteceu para você estar exagerando tanto? Por que você está tão nervoso? Não tem motivos para você ficar assim. Isso vai acalmar ou piorar essa criança? Agora, gente, imagina que ao invés de dizer isso, a gente vai falar para a criança assim: eu entendo que você está muito frustrado. Eu entendo que você tenha vivido alguma situação difícil. Porque às vezes você nem conversou com a criança ainda para entender porque ela está chorando, né? Só de ouvir essa sua primeira fala, o corpo dessa criança já vai baixar as tensões. Quando a gente faz tudo isso que eu falei com um adulto, imagina um adulto ouvindo isso de outro adulto. O adulto está irritado, chega em casa nervoso e alguém vem, a esposa vem falar para ele: por que você está assim? Não tem necessidade de você estar assim. Isso não irrita o outro adulto? Então, imagina com a criança que está com o cérebro dela completamente em fase de construção, gente. O conceito número 3 do livro, ele traz sobre a importância de conectar primeiro e redirecionar depois. O livro deixa esse ponto muito claro para a gente. Não funciona a gente tentar corrigir primeiro. Funciona a gente primeiro tentar se conectar com essa criança, para depois a gente orientar, não é nem corrigir, é orientar. Conectar é mostrar para essa criança que ela foi vista e compreendida. Só depois disso é que o adulto pode redirecionar esse comportamento. Quer um exemplo? Eu sei que você ficou bravo demais, mas bater não é uma opção. Vamos pensar juntos.
em outra forma, em outra alternativa, em outro jeito de conduzir tudo isso? Se não existe uma conexão inicial, não existe aprendizado. Só vai existir medo e bloqueio. E adultos, aliás, crianças que vão se tornar adultos complexos emocionalmente, cheios de bloqueios, de medos, de dificuldades de lidar com as suas emoções. Aí vem o conceito número 4 que ele traz pra gente, que vai abordar a questão da disciplina. E aí ele fala que a disciplina não é uma punição. A disciplina ela deveria ser somente ensino. Esse é um dos pontos muito fortes desse capítulo, desse trecho do livro aqui que a gente está trazendo para você. Disciplina vai vir sempre, gente, de ensinar, não de punir. Anotem esse ponto. Disciplinar não é punir, disciplinar é ensinar. Quando o adulto só exige controle emocional de uma criança, mas ele não ensina como controlar a criança, o cérebro dela, essa criança vai aprender a se reprimir. Ela não vai aprender a lidar com as suas emoções. A emoção reprimida, ela não desaparece. Ela só muda de lugar. Ela vai ser jogada lá para o futuro. Ela sai da infância e vai para a fase da adolescência, vai para a fase adulta. Mais tarde, todas essas emoções que você conseguiu reprimir na infância nessa criança, elas vão se tornar explosões, ansiedade, culpa, silêncio excessivo, aquele sentimento retraído, uma pessoa que sofre por poucas coisas. Vamos dar um exemplo sobre uma birra que acontece em público, na frente de outras pessoas. Quem já não viu uma criança dando birra em público, né? Todo mundo fala, meu Deus, que coisa feia. Imagina uma criança dentro de um mercado e ela começa a dar birra porque ela quer um doce. Aí o adulto vai falar, não, eu já disse que não. A criança chora, chora, grita, se joga no chão, começa a bater os braços, as pernas, não é assim? Aquela birra bem feia. Aí o adulto vai se aproximar dela e ele vai usar a técnica dele infalível de punição disfarçada de disciplina. E ele vai dizer bem assim para ela: para agora. Engole o seu choro. Se você continuar assim, vai ficar de castigo. Ou então pior ainda, né? Se você continuar fazendo isso, você vai apanhar quando chegar em casa. Não é? Conhece essas frases? Conhece alguém que está acostumado a usar essas frases? Encaminha esse vídeo. Essa pessoa vai gostar. Ela vai gostar de aprender, eu tenho certeza, porque todo pai e toda mãe que amam gostam de se aprofundar e aprender. O que a criança aprende nesse momento, gente, com a condução desse pai, com a maneira como ele reagiu? Ela aprende uma coisa muito objetiva, que se frustrar, né? Frustração é algo errado. Que demonstrar emoções gera ameaça na vida dela. Que todas as vezes que ela expõe as emoções dela, ela é ameaçada. E é isso que ela percebe. O recado é claro, a gente aqui não percebe. O objetivo não é parar de sentir, é aprender a lidar com os sentimentos. E os primeiros que devem saber disso são os adultos. Até um dia essa criança poder parar sozinha. Você vai achar que o seu objetivo está sendo alcançado quando você faz esse tipo de coisa. Você até acha que você está educando uma criança, mas na verdade você está deseducando emocionalmente. Inibindo o aprendizado emocional, condicionando essa criança através do medo, condicionando pelo medo, gerando obediência, não aprendizado. Vamos abrir um parênteses para a gente falar sobre a palavra obediência, gente, porque ela é tão comum, né, na vida das pessoas. Vamos falar sobre obediência. Na educação, a palavra obediência carrega historicamente uma lógica autoritarista. Ela tem uma conexão muito forte com o autoritarismo. Como que nasce a obediência? Uma pessoa manda e o outro se submete. O outro obedece, não é assim? Esse modelo de obediência, ele vai priorizar o controle e o silêncio. São dois pontos que se destacam quando a gente fala de uma pessoa que gosta de educar através desse sistema da obediência. É controlar e mandar silenciar. Mas foca no desenvolvimento interno, que você vai ver que as coisas vão ser um pouco diferentes. Crianças, por exemplo, educadas só para obedecerem, elas vão aprender a reagir ao medo através da autoridade. Elas não vão aprender a regular as suas próprias emoções ou fazer escolhas conscientes, por exemplo. Elas não aprendem isso. Tem alguns autores que falam a respeito desse tema, mas um deles eu achei curioso, num dos estudos que eu estava fazendo, que ele fala que treinar obediência pode gerar solução imediata, mas enfraquece completamente a autonomia, o senso crítico, o senso moral, o pensamento crítico desse ser, desse indivíduo. A educação moderna, contemporânea, vamos chamar assim, ela vai apontar que o objetivo não é criar filhos obedientes, mas sim filhos cooperativos, conscientes,
e capazes de agir bem, mesmo quando ninguém está mandando ele fazer nada. Quando ele precisa ter a iniciativa de saber sozinho. Agora vamos falar da diferença entre medo e respeito, que é um outro ponto muito forte também. Existe uma frase que ajuda muito a gente a diferenciar essas duas coisas. O medo, ele vai fazer a criança obedecer muito bem na sua frente. O respeito, ele vai fazer a criança, ele ensina a criança a agir certo, mesmo na sua ausência, mesmo quando você não está presente. E aí vale a gente trazer um alerta muito importante. Muitos pais vão dizer assim: meu filho me respeita. Mas na prática, o que está acontecendo não é bem respeito. É porque o pai não sabe diferenciar uma coisa da outra. Mas pode ser que o filho esteja só sentindo medo do pai. E quando a gente fala em usar a força, a gente não está falando só de violência física. Porque tem muita gente que pensa assim: eu não bato no meu filho, eu não estou agredindo meu filho. Essa fala toda não é para mim, Adriana. Mas a força também aparece, a força excessiva, ela também aparece nas palavras duras, no tom autoritário, nas ordens sem explicação, nas ameaças, aquelas ameaças veladas, ameaças ou veladas ou explícitas, das duas formas. Vamos dar alguns exemplos sobre cada uma dessas que a gente acabou de citar aqui agora? Exemplos de palavras duras, por exemplo. Vamos falar de palavras duras. Cala a boca. Chega. Você só faz coisa errada. Para de fazer besteira o tempo inteiro. Eu já tô de saco cheio. Você tá me irritando demais. Olha quanta coisa a gente tá jogando no emocional dessa criança. Aí quando a gente entra nos exemplos de tom autoritário. O que é um tom autoritário? A mudança brusca do tom de voz, de uma hora para outra. Um olhar fixo e penetrante, quando a gente olha nos olhos da criança, a postura corporal de comando que a gente tem muitas vezes, o dedo, né, apontando. Coisas que a gente fala mais ou menos assim: eu falo e você não tem que discutir, você não responde, você só escuta. Nas ordens que a gente dá sem explicação, vamos falar sobre alguns exemplos de ordens sem explicação. Mandar fazer algo sem explicar por quê. Faz porque eu mandei. Faz e pronto. Aqui não tem conversa. Você não tem que ficar perguntando. Vamos dar exemplos de ameaças veladas, aquelas que são mais escondidinhas, ou explícitas, uma das duas coisas. Você vai ver quando seu pai chegar o que vai acontecer. Quer ficar de castigo? Se você fizer isso de novo, você vai apanhar. Se continuar assim, vai ficar sem nada. Daqui a pouco eu perco a paciência. Depois você não reclama sobre o que vai acontecer. Né? Tem ameaça em todas essas frases. Nada disso que eu falei até agora, segundo esse especialista, nada disso constrói uma coisa que se chama respeito. Tudo isso constrói controle através do medo. Crianças que têm medo dos seus pais ou de quem educa. E o medo funciona? Até funciona. Mas só enquanto essa autoridade está presente. Quando a autoridade sai de cena, aí você não sabe o que esperar desse indivíduo. Quando é medo, a criança se controla por ameaça. Quando é respeito, ela se regula através do entendimento. Olha a diferença. Existe uma grande diferença entre as duas coisas. Analisa, anota essas frases, volta o vídeo, assiste de novo se for necessário. Vamos falar de um exemplo bem do dia a dia, assim, um exemplo que acontece bastante. Uma criança para de correr imediatamente quando o adulto grita: para agora. Ela obedece. Mas não porque ela entendeu o risco. Ela obedeceu porque teve medo. Ela sentiu medo da reação do adulto. Isso não acontece, gente? Agora imagina outra cena acontecendo. O adulto se abaixa e diz bem assim: correr aqui é perigoso. Ele se abaixou, olhou nos olhos da criança e falou: correr aqui é perigoso. Você pode cair e se machucar. Vamos andar juntos? Vamos dar os passos juntos? Vamos caminhar na mesma velocidade? Essa criança, ela percebe claramente por que ela precisa parar de correr. Então, aqui são umas dicas bem interessantes, né? E ela tende depois a repetir esse comportamento, mesmo quando o adulto não está olhando para ela. Porque ela vai se lembrar daquele momento que foi ensinado com paciência, respeito e amor. É só por isso. Tem uma dose aí, tem uma pitada de amor, né? Isso é respeito, isso é entendimento.
Não é fascinante, gente? O que vocês estão achando? Contem pra mim. Contem pra mim aqui nos comentários o que vocês estão achando. Vamos fazer um teste. Vamos falar sobre um teste que ele dá dica para os pais fazerem. Se você quiser saber se o seu filho, por exemplo, está agindo por medo ou por respeito, faz esse teste mental. Se quiser, anota aí esse teste. Quando você não está por perto, ele mantém o mesmo comportamento? Se só funciona quando você está olhando, é medo. Se continua mesmo quando você está ausente, é respeito. Então, esses 2 testezinhos aí você pode fazer, tá? Se você quiser. Para você tentar entender um pouquinho de como está funcionando a mente do seu filho em relação a você. Respeito constrói autonomia, gente. Medo constrói necessidade de vigilância. É isso que o medo constrói. Ele traz o conceito de disciplina como uma forma de ensino. Agora, a partir desse momento, né? A gente primeiro falou sobre a disciplina como forma de punição e agora a gente vai falar sobre a disciplina como forma de ensino. A mesma situação que a gente falou, só que agora como ensino. O adulto se abaixa, segura o limite ali, ele coloca o limite e ele vai dizer: eu sei que você ficou muito frustrado. Você queria esse doce, você precisou ouvir um não, eu te disse não. Eu não deixei você comer o doce. Pode chorar, eu tô aqui para te acolher. Quer me dar um abraço? Você pode abraçar o seu filho nesse momento. Você não está apoiando a atitude dele. Você pergunta se ele quer um abraço e você se abre para abraçá-lo. Quando esse adulto percebe que a criança se acalmou, no momento em que aquele choro cessou, que a criança está mais calma, aí é que a resposta vai ter que sair da boca desse adulto. A resposta continua sendo não. O adulto não vai voltar atrás no não pelo doce. Ele vai dizer: eu continuo te dizendo não. O motivo é esse, porque você ainda não almoçou, ou porque você não pode ficar comendo tanto doce assim, porque não faz bem para a saúde. Mas primeiro você acolheu aquele sentimento e aquela emoção que estava descontrolada. Nesse momento, o adulto está ensinando para a criança que a frustração, ela existe, que ela é permitida, a emoção é permitida de ser sentida, o limite continua existindo, esse pai não deixou de colocar limites, chorar não vai mudar a regra, mas muda sim. Toda a construção desse cérebro muda quando você decide optar por esse caminho. De usar a disciplina como um método de acolhimento, né? Porque, gente, ensinar como lidar com o não é algo extremamente importante de um pai fazer com o filho, né? A criança, por exemplo, vamos para um exemplo número 2 aqui, um segundo exemplo. A criança responde atravessado, ela vai chegar irritada, responde mal, bate a porta de casa, aquela criança que está nitidamente com aquele rótulo de atrevida, né? Vamos dar um exemplo de punição disfarçada de respeito, só para que vocês entendam um pouquinho mais a respeito disso? O pai, a mãe ou o educador que sabe punir, mas que confunde isso com impor respeito, ele vai agir dessa forma. Quem você pensa que você é para falar assim comigo? Vai para o quarto pensar no que você fez. O que ele fez quando ele mandou o filho ir para o quarto pensar? Ele isolou o filho, né? Aqui em casa ninguém fala assim comigo. O que a criança está aprendendo nesse momento? Que emoção forte gera afastamento. E aquela emoção dela não só gerou afastamento, como também gerou medo. Medo do pai. Medo da mãe. Ela também aprendeu que ela fica sozinha justamente naquele momento que ela expõe essa emoção. Quando ela está totalmente desorganizada, precisando ser amparada. Ela aprendeu que ela precisa engolir o que ela sente para que ela se sinta aceita. Se ela não engolir o que ela sente, ela não vai ser aceita naquele ambiente. E aí o que pode acontecer? Essa criança vai ficar cada vez mais quieta, ela vai ficar cada vez mais fechada. Não tem jeito, é o caminho. É o que ele ensina pra gente aqui no livro. Não se iluda, gente. Essa criança não foi regulada porque você falou dessa forma tão autoritária. Você conseguiu travar esse ser humano. Emocionalmente, o adulto contribuiu para desregular as emoções dessa criança com esse gesto que ele teve. Agora vamos usar um outro exemplo, que é usando a disciplina como um método de ensino, que é a maneira como ele recomenda. O adulto vai dizer para essa mesma criança: eu não aceito esse tom, eu não vou aceitar você falar comigo em casa dessa forma. Mas eu percebo que você está muito, mas muito irritado. Eu estou percebendo isso. Vamos respirar um pouco juntos? Vamos fazer um exercício de respiração juntos? Depois, em seguida, depois que a gente fizer esse exercício juntos, a gente vai conversar sobre o que aconteceu. Você já pode até avisar para a criança. Quando você estiver se sentindo mais calmo, quando você se acalmar,
a gente vai poder dialogar. Você vai estar preparado para conversar comigo. Isso com uma expressão amorosa. Você não precisa falar com a mesma intensidade que essa criança está alterada. A gente pode dialogar. Aqui esse adulto está ensinando que o comportamento ele tem limites, sim. Que a emoção pode existir, sim. Que existe um caminho melhor para se expressar e que não é esse que ele está escolhendo. O adulto está dando o espaço que essa criança tanto precisa para crescer, para se desenvolver. Não é? Deu para perceber a diferença? Isso vai construir autocontrole, aquele autocontrole de verdade, real. E não construir medo. Não é uma diferença gritante, gente? O que vocês acham? O que vocês estão achando do livro? Quem ainda não me deu aí o seu joinha, me deu o seu joinha aqui, ó. O que você está achando desse livro? Disciplina não é fazer uma emoção desaparecer, sumir, gente. É ensinar o que você precisa fazer com essa emoção. Quando a criança só aprende que ela tem que se calar, que ela tem que cortar aquela emoção, a emoção não vai desaparecer. Ela está aprendendo a esconder essa emoção. Mas a emoção não desaparece, ela esconde em algum lugar. Só que não some, não deixa de existir. Ela vai reaparecer lá na frente, muito mais tarde, como a gente já falou, através de comportamentos explosivos de adultos, de ansiedade excessiva, de sentimentos de culpa, de silêncio excessivo. A punição, o ato de punir, vai controlar o comportamento só por fora. Ele não controla por dentro. Ensinar vai construir a controlar por dentro. Vai construir o controle interno. É sobre isso. Ensinar vai construir o controle interno. Tem um outro exemplo clássico que ele trouxe no livro também. Ele traz situações diversas e muito comuns do dia a dia para que a gente possa se identificar e entender melhor tudo isso, né? A criança que grita quando perde um jogo, por exemplo. Essa criança ela entra em colapso quando muda completamente a rotina dela. A criança que reage de uma forma completamente exagerada por pequenas frustrações. São vários exemplos que ele traz para a gente pensar e associar com as questões do nosso dia a dia. O que todas essas situações vão ter em comum, gente? Todas essas que eu citei. Um cérebro emocional dominando o momento. É isso. Um cérebro emocional que está dominando naquele momento. O papel do adulto não é vencer a briga com uma criança. Na verdade, o papel do adulto não é nem entrar numa briga com uma criança. Não é ganhar, demonstrar mais força do que a criança. É ajudar o cérebro da criança a voltar ao equilíbrio. Se a gente se conscientiza qual é o real papel que nós temos como pais e educadores, muda muita coisa. Se tem uma coisa importante para a gente guardar sobre esse episódio que ele trouxe aqui pra gente, né? É que a criança não precisa de adultos que exijam dela maturidade precoce, antes do tempo. Ela precisa de adultos que emprestem um pouquinho só o cérebro deles, dos adultos, até que essa criança consiga usar o próprio cérebro dela, fazer com que o cérebro dela aprenda a funcionar por inteiro, porque está funcionando pelas metades, pela metade literalmente, porque está sendo usado só o lado emocional quando tem uma situação de crise. Acolher não é permissividade, é importante a gente falar sobre esse ponto para não ficar confuso aí para vocês. É dar limites, mas sem violência emocional. Isso é acolher. Aqui a gente consegue entender algumas coisas que são fundamentais através desse ensino todo que ele trouxe para gente. Quando a emoção domina, o cérebro racional vai sair de cena. Ele cai fora. Esse livro ele vai dar um passo que vai além, gente. Ele vai mostrar pra gente como que o adulto pode ajudar o cérebro de uma criança a voltar para o eixo. Mesmo naquelas situações mais difíceis que ela está vivendo. É uma situação de sofrimento de verdade. Entenda isso, você que é adulto. A criança quando chora, quando tá fazendo uma birra, ela tá sofrendo de verdade. A gente acha que não, que ela tá fazendo aquilo para provocar a gente, para irritar a gente. E aqui vai entrar um quinto ponto, que é o quinto conceito que esse autor trouxe, que até gera um pouco de confusão na cabeça dos adultos. A criança, ela não manipula. Ela não faz as coisas para manipular ninguém. Ela comunica. O que ela faz é acender um sinal de alerta. O livro deixa isso muito claro. Comportamentos difíceis de crianças são pedidos de ajuda, mal formulados, porque elas não conseguem falar sobre isso ainda. Quando a criança grita, quando ela se joga no chão, quando ela responde atravessado um pai ou uma mãe, quando ela dá um tapa, quando ela chora sem parar, ela não está tentando ganhar uma disputa de poder com você que é adulto. Ela simplesmente está dizendo assim: eu não dou conta disso sozinho. Tem alguém para me ajudar aí? Só que ela ainda não tem palavras para expressar tudo isso. Nem cérebro maduro para dizer tudo isso de uma forma diferente. Não consegue.
Não é que não quer, não pode, não consegue, é impossível, impossível. Isso é o que diz a ciência, pessoal. Então vocês conseguem compreender toda a profundidade que esse conteúdo tem, que ele traz pra gente? Vocês conseguem compreender o quanto é rico tudo isso que a gente está falando nesse encontro aqui de hoje? Imagina uma criança que começa a se comportar mal justamente quando você chega cansado do trabalho. Você se joga ali no sofá, cansado, exausto. Aí a criança começa a se comportar super mal. Ela vai começar a te provocar, ela vai começar a insistir pra você fazer uma coisa que você não quer. Ela parece que tá testando ali os seus limites. Claramente é isso. O que o adulto pensa? A primeira coisa que ele pensa: gente, eu não aguento essa criança, faz isso de propósito toda noite, quando eu chego do trabalho. Sabe o que o livro conta pra gente sobre isso, gente? Que essa criança, ela percebe a mudança emocional do adulto. Ela tem essa sensibilidade de perceber que o adulto tá extremamente cansado. E sabe o que ela sente? A maneira que ela tem de se comunicar com isso? Ela sente insegurança. Ela reage buscando conexão, mesmo que de uma forma muito negativa. Sabe por quê? Porque para ela, para o cérebro infantil que ela tem, atenção, mesmo que ruim, ainda é atenção. Qualquer atenção preenche um espaço ainda vazio que essa criança tem dentro da cabeça dela, dentro da mente dela, do cérebro dela. Incrível, né? E o conceito número 6 que ele vai trazer pra gente, que eles vão trazer, são dois autores, o Daniel Siegel e a Tina Payne Bryson. É a importância de unir emoção com razão. Aqui o livro vai reforçar a ideia central dele. O desenvolvimento saudável acontece quando uma criança aprende a sentir e pensar ao mesmo tempo. Não a eliminar a emoção que ela tem ali na vida dela, na rotina dela. É aprender a conviver com essa emoção e conectar isso com a razão. O adulto ele precisa se conscientizar que o papel dele é ajudar essa criança a fazer essa ponte. Validar esse sentimento. Mas não validar qualquer comportamento. São coisas diferentes, tá, pessoal? A gente não tá falando de apoiar comportamentos errados. Lembra que primeiro a gente age tentando acalmar essa criança, para depois a gente orientar essa criança? Primeiro a gente se conecta com ela. São coisas distintas, não podemos confundir. Coisas que você pode falar: eu entendo que você tá com muita raiva, mas eu não posso deixar você machucar ninguém. Eu, como seu pai, eu não posso deixar. Eu, como sua mãe, eu não posso deixar. Fala isso com amor, olhando nos olhos do seu filho. Isso ensina duas coisas para ele ao mesmo tempo. Sentir essa emoção é permitido. Você não tá gritando com ele porque ele tá se emocionando, porque ele tá gritando, porque ele tá chorando, porque ele tá dando birra. Mas você tá colocando limites de forma amorosa. O conceito número 7 que ele traz, ele fala sobre a importância da repetição. O cérebro, para aprender, ele precisa repetir. Ele aprende treinando. O livro vai bater muito nessa tecla. A criança não aprende na primeira vez. Não vai aprender. O cérebro infantil, ele aprende por repetição, por experiência, por correção, orientação. Agora, quando a gente fala de correção, ele ressalta: correção gentil, correção gentil, correção gentil. Repitam isso, pessoal. Repitam isso. Por isso que quando o adulto diz: eu já falei 1000 vezes e você não entendeu, na verdade, o cérebro da criança ainda está formando as suas conexões. Quem não entendeu foi você, que é adulto. Que esse cérebro precisa de tempo para isso e de repetição. Esse cérebro está fortalecendo caminhos neurais, aprendendo a se autorregular, aprendendo a autorregulação que você já deveria estar ensinando através do exemplo e que nem sempre você consegue também. Não é assim? Não é teimosia, é neurologia. São coisas distintas. Então, que tal a gente parar de repetir essas frases prontas que a gente tanto escuta? Gente, vamos pensar sobre isso? Vamos dar um exemplo, um outro exemplo do dia a dia, que a criança que sempre se desorganiza na hora de sair de casa. Sapato, mochila, atraso, choro. Aí o adulto vai lá e explode, de uma hora para outra. Todo dia é a mesma coisa. Não é assim que a gente fala? O que o livro mostra a respeito desse exemplo? Planejamento exige córtex pré-frontal, uma área do cérebro que precisa estar desenvolvida. Essa é uma das últimas áreas que vai amadurecer em um ser humano, não é só no seu filho. Então, o papel do adulto é emprestar estrutura biológica e não cobrar autonomia precoce de um ser humano que não tem para oferecer. Ele não tem como te entregar algo que ele ainda não tem pronto para te oferecer.
Não adianta você exigir. Tudo nos torna muito mais fácil quando a gente compreende tudo isso. E aí vem para o conceito número 8. Disciplina eficaz acontece fora do pico emocional. Disciplina eficaz acontece fora do momento de pico emocional. Esse ponto vale ouro. Ele coloca assim no livro, que esse ponto vale ouro. É muito valioso. O livro vai deixar claro que no momento da crise, gente, não é o momento da gente ficar ensinando as coisas. O momento de crise não é momento de dar lição. Durante a explosão emocional, o cérebro não registra nenhum aprendizado. Nenhum. Então não se iluda. Ele só tenta sobreviver àquele estresse que ele está vivendo naquele momento. E é por isso que existe tanto essa necessidade de o adulto ajudar a regularizar a criança. A regular a criança. Não regularizar, a regular a criança. A orientação vai vir só depois, quando o cérebro se acalma. Por isso que quando a gente fala demais na cabeça da criança, não vai funcionar. Conversar com a criança depois vai funcionar muito mais do que você gritar naquele mesmo momento do estresse. Vocês gostaram desse conteúdo, desse episódio de hoje? Contem pra mim. Eu quero partir pro encerramento aqui com vocês, mas assim, com muito carinho eu quero dizer pra vocês que eu acredito que esse conteúdo ele tem muito, mas muito a contribuir. Ele fala muito sobre a questão da vergonha que vai trazer bloqueios para essa criança. Isso são pontos que eu estou me lembrando adicionais aqui. O adulto, quando ele expõe a criança, por exemplo, quando ele ridiculariza a criança, quando ele coloca a criança numa situação difícil, quando ele humilha a criança na frente de outras pessoas, tudo isso consegue fortalecer a vergonha dessa criança. E o cérebro da criança ele vai entrar em modo de defesa, pessoal. O cérebro que está em modo de defesa, ele não tem aptidão para aprender as coisas. Porque todas as vezes que a gente precisa aprender alguma coisa nova na vida, a gente precisa estar seguro emocionalmente. A gente não consegue aprender nada se a gente se sente em zona de risco, em momento de risco. O cérebro precisa perceber vínculo, previsibilidade. Ou seja, ele tem que perceber que existe algo previsível, positivo para acontecer. A vergonha, ela pode gerar obediência naquele momento, porque gerou uma exposição, então vai gerar obediência. Mas ela vai destruir a confiança interna desse ser humano. Então, todas as vezes que uma criança erra na frente de adultos, por exemplo, e o adulto decide corrigir essa criança publicamente, dizendo coisas como, por exemplo, olha que feio isso que você fez. Olha isso, não faz isso. Esse livro vai nos ajudar a refletir e a entender que essa criança associa o erro à rejeição. A criança passa a esconder, a mentir. Ela vai deixar de te contar as coisas. O erro ele deveria ser tratado como parte do processo, não como uma falha moral desse indivíduo, desse ser humano. O adulto ele precisa ser, sim, o responsável por regular primeiro. Não é a criança que tem que se acalmar primeiro, é o adulto que tem que se acalmar primeiro. A criança só vai aprender depois, sempre. Talvez esse seja o ponto mais desafiador de todos, porque um adulto amoroso, um pai amoroso, ele precisa ter humildade. O livro deixa implícito algo muito poderoso aqui, que a criança ela aprende muito mais com o estado emocional do adulto do que com o discurso do adulto. Ela aprende muito mais com o seu estado emocional. Você é o exemplo vivo. Se o adulto perde o controle constantemente dentro de casa, não adianta exigir algo diferente dessa criança. A criança vai aprender que perder o controle é algo completamente normal dentro daquele ambiente, naquele lar. E se o adulto se esforça para se regular, a criança aprende como fazer isso aos poucos, porque ele tem um exemplo do lado dele. Não tem problema você também falhar, você errar. De vez em quando você dá um grito, você fala mais alto e dali a pouco você pede desculpas e você se autorregula. A autorregulação ela é contagiosa. Os pequenos aprendem com os grandes. Gente, esse episódio ele deixa uma mensagem pra gente muito forte. A infância, ela não é um problema a ser corrigido. O nosso filho, ele não é um constante problema que você tem que ficar corrigindo o tempo inteiro. Ele é um cérebro em formação pedindo orientação. Isso é o que a ciência traz pra gente. A criança não precisa de adultos perfeitos ao lado dela. Ela não carece disso. Ela vai precisar de adultos presentes. Ela precisa de adultos conscientes, dispostos a ensiná-la, a ensinar com calma, a ensinar com amor. É isso que ela precisa. O cérebro dela ainda não consegue fazer isso sozinho. Mas muito em breve, com todo esse suporte que você vai oferecer, esse cérebro vai conseguir sim. Ele vai vencer todas essas etapas.
Então, no próximo episódio, a gente vai avançar ainda mais, um pouquinho mais. Se você tiver gostado, ativa aqui as notificações, se inscreve nesse canal, porque você vai ser avisado automaticamente pelo YouTube quando tivermos aí o próximo episódio pronto, né? Que vai ser no próximo domingo. Mas a gente vai aprender mais ainda a fortalecer o cérebro dessa criança, inclusive em situações comuns de rotina, do dia a dia. Porque educar não é controlar o comportamento, é formar uma estrutura emocional, mental, forte, preparada para encarar a vida adulta. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o livro para quem ainda não comprou, mas quer mergulhar nessa obra. Eu também estou trabalhando nesse momento com O Rápido e Devagar, que é essa outra obra incrível aqui, às terças e quintas à noite, às 8 horas no horário de Brasília, sempre às 8 horas no horário de Brasília, durante todo o mês de fevereiro. Então, quem quiser mergulhar junto comigo, é um livro que não está focado no cérebro da criança, e sim no nosso cérebro como adultos. Então, a gente está trabalhando com essas duas obras de uma maneira muito complementar. Elas se complementam, elas são incríveis, fascinantes. Tudo isso que a gente falou hoje aqui não é papo furado, não é papo alternativo. A gente falou sobre neurociência básica e você aprendeu muita coisa, então parabéns por você ter ficado até o final. Porque só de estar aqui você já é um grande vencedor, você está dando um grande passo no processo de desenvolvimento como educador, como pai, como mãe, como tio, como avô, como avó. Você está se permitindo avançar. Eu tenho certeza que hoje você já se tornou uma pessoa melhor do que ontem. E alguém que com certeza vai contribuir profundamente para o desenvolvimento dos pequenos que convivem com você. Até o próximo domingo.